Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Brasileiros em Israel, entre histórias e vidas. Aqui é onde memórias, mudanças e saudades se encontram. Eu sou a Nívia Carvalho e nessa série vamos contar as histórias de pessoas que ligam o Brasil a Israel, suas adversidades, sonhos, memórias e saudades. Este podcast faz parte do projeto Resgatando Memórias, revelando as vozes dos que imigraram, vencedor do segundo edital de microprojetos da Rede de Núcleos do Museu da Pessoa, sobre a realização da Lei de Incentivo à Cultura, Governo Federal, Ministério da Cultura e Museu da Pessoa, da qual este projeto orgulhosamente faz parte como um de seus núcleos. Bom, este é o quarto e último episódio da temporada. Nele podemos acompanhar as histórias de diversos brasileiros que escolheram Israel como seu novo lar, desde a partida, a adaptação e as saudades. No episódio passado, ouvimos 4 mulheres que nos mostraram a força das tradições, dos saberes e das memórias para manter viva a cultura brasileira em Israel. Hoje vamos olhar para o presente desses brasileiros. No dia 7 de outubro de 2023, Israel foi palco de um dos eventos mais marcantes de sua história. Ataques coordenados que desencadearam uma nova escalada de violência. Mas o que isso significa para os brasileiros que vivem em Israel? Para quem cresceu num país que não conhece a guerra de perto, como lidar com alarmes, abrigos e notícias de ataques no dia a dia? Para esta reflexão, tenho o prazer de receber uma das coordenadoras desse projeto, nossa brasileira em Israel, Debbie Shaimovitch. Não poderíamos estar mais bem acompanhados para entender melhor esse cenário. Ela é historiadora, mestre em letras e professora de português e espanhol na Universidade Ben Gurion do Negev. Bem-vinda de volta, Debbie! Oi, Nívia. Oi aos ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês. Então, Debbie, primeiro vamos conhecer você. Conta pra gente um pouco de sua jornada em Israel. Eu fiz Aliyá em 1994 com toda a minha família. Nós chegamos no aeroporto de Ben Gurion em outubro de 94 e a primeira coisa que eu me lembro foi um vento quente assim batendo na minha cara. É quando a gente saiu assim do avião. Eu não estava entendendo o que era até alguém me explicar que era o Hamsin, o vento do deserto. Era um vento super quente que não existe no Brasil. Então essa é a minha primeira lembrança do contato com Israel, né? Esse vento quente. Já no aeroporto a gente se separou, meus pais foram para uma outra cidade, foram para uma cidade de Ashkelon, com minha irmã pequena, e eu fui para um projeto de trabalhar e fazer voluntariado num kibbutz, perto do norte, centro-norte assim, do país. Então fazer ali assim é uma aventura, porque como todas as aventuras tem esses altos e baixos. No kibbutz eu participei desse programa, metade do dia eu trabalhei numa fábrica de ashkoliot, que são frutas cítricas para fazer suco. Trabalhei num Gan Eladim, que é um lugar, uma escola de crianças e tal, e aprendi hebraico também. A gente era um grupo grande, como 100 Olim Hadashim, novos imigrantes jovens. Metade do grupo era latino-americano, metade do grupo era russo. Na época teve uma imigração muito grande de russos a Israel também. E dentro do grupo de latino-americanos, metade era brasileiro. Então a gente era uma turma muito grande de brasileiros e isso era super legal, porque a gente ia no comedor, o comedor principal era o lugar principal de encontro onde a gente comia, né? O café da manhã, o almoço, a janta, e sempre contava histórias, ria. Também cantava, dançava, tudo em português. Então, essa parte da Aliyá foi muito boa. E qualquer coisa que era relacionada ao Brasil sempre gerava, assim, um aperto no coração, né? Naquela época, a gente ainda escrevia carta. Então, cada carta recebida era uma emoção. Tinha alegria misturada com tristeza, porque, uau, era super legal receber uma carta de uma amiga, saber das novidades do Brasil, mas, por outro lado, tá tão longe, era, assim, um pouco difícil. Mas o dia a dia de Israel ele é tão dinâmico que isso acaba nos fortificando. E assim, novas amizades vão surgindo e assim vamos nos adaptando.
Já no kibbutz eu comecei a falar espanhol com os outros espanhóis que tinham, né, na turma. E logo depois eu fui me especializar em hotelaria e turismo, porque era uma área que tinha muito trabalho em Israel na época. Então era um bom lugar para começar. Mas como aqui é um país que tem uma certa instabilidade na área da segurança, né? Porque tem muitas guerras, então no ano 2000 começou uma guerra. De uma hora para outra, todas as reservas, todos os grupos, toda aquela euforia que tinha com a vinda de milhões de turistas, caiu, né? Então, foi de 1 milhão para 0, assim, e não teve mais trabalho e tal. Aí foi que eu fui começar a estudar na Universidade Hebraica de Jerusalém. Comecei a estudar estudos judaicos da América Latina. Quando comecei a estudar, eu gostei muito da metodologia da história oral, de coleta de histórias de vidas, e comecei a me dedicar a isso. Depois eu fui fazer o mestrado alguns anos depois que eu tive 2 filhos nesse meio tempo. Depois que os meninos cresceram um pouquinho, aí eu fui fazer o meu mestrado e acabei me dedicando a fazer uma pesquisa, né, uma pesquisa de mestrado na área da história oral sobre os brasileiros em Israel. E eu acho que, assim, o encontro com a Adriana, por acaso, foi, assim, uma experiência super legal, porque acabei entrando no Núcleo Brasileiros em Israel e fazendo o que eu mais gosto, que é trabalhar com história oral e também de relatar a vida dos brasileiros que vivem aqui. É mesmo inspirador, Deb, ver como sua trajetória se entrelaça com as histórias que ouvimos até aqui. Agora eu quero te perguntar, Deb, assim como para muitos israelenses, como sua vida mudou a partir do ataque de 7 de outubro? Pois então, eu acho que é uma data que ninguém aqui, pelo menos em Israel, vai poder esquecer, né? Foi horrível o dia. Eu estava em casa, era 7 da manhã, 7h30. Em Israel a gente tem um sistema de sirenes que tocam quando tem míssil vindo para cá, né? E também um aplicativo no telefone que avisa que está tendo um ataque de mísseis para a gente procurar um abrigo que tem geralmente embaixo, né, nos prédios, e tem dentro de um apartamento. No meu caso, eu tenho no prédio aqui embaixo, onde a gente vai encontrar todos os vizinhos. Então, nesse dia eu acordei, eu vejo uma mensagem do meu filho é soldado na época, estava no sul do país, onde os ataques começaram um pouco mais cedo, né, 6h30, e ele me escreve: tá tudo bem, não se preocupe. E eu falei assim, é outro ataque, a gente tem sempre ataques aqui, tem sempre sirene tocando uma vez ou outra. Já estamos acostumados, uma triste realidade, mas estamos acostumados. Mas aí começaram os ataques também em Jerusalém, em todo o país, e a gente começa a ver nas redes sociais, principalmente na rede Telegram, alguns terroristas assim, dentro de casas de pessoas e levando pessoas, assim, sequestrando pessoas, crianças, para a faixa de Gaza. E na hora, eu sinceramente digo para vocês que eu não conseguia acreditar que isso estava acontecendo. O susto, assim, foi enorme. Parecia um filme de terror com tropa de elite, porque, uau, tava difícil, assim, de entender como uma coisa dessas podia acontecer, né? A partir do meu trabalho, eu sou professora de história numa escola, também sou professora de línguas na Universidade de Ben Gurion. A partir disso, eu tenho um trabalho voluntário num órgão, numa ONG que se chama ERAN, que é Primeiros Socorros Emocionais para as Pessoas. Esse trabalho é feito pelo computador. As pessoas, elas podem entrar em contato com os voluntários de forma anônima e a gente dá ajuda, assim, primeiros socorros, falar com empatia, entender o que a outra pessoa está passando. Então, o meu primeiro instinto, quando tudo começou, porque houve, assim, muitas pessoas ligando e estavam, assim, estressadas com toda a situação, foi começar, né, a responder essas pessoas. E eu passei o dia inteiro assim, entre respondendo as pessoas pelo computador
e descendo para o abrigo aqui embaixo do meu prédio. E ajudando os outros, eu comecei a me ajudar, de tanto que eu falava para as pessoas, respiram, e se ensinava algumas técnicas de respiração que acalmam, e algumas palavras de conforto acabavam me confortando também. Então acho que essa é a fórmula da nossa sobrevivência até hoje. Depois de a guerra ainda não terminou, Deus queira que termine logo, mas até hoje essa vontade de ajudar os outros é muito forte aqui em Israel, então isso gera uma certa comunidade de solidariedade que fortifica as outras e também fortifica a comunidade em si. Nossa, ouvir você sobre o 7 de outubro dá uma dimensão real do susto que foi para todos nós. É aquele ponto de ruptura em que o cotidiano vira outra coisa e a gente precisa encontrar um novo chão, né? Como é que você tem lidado, Deb, com a captação de novas entrevistas? Por acaso você percebeu alguma mudança na postura ou dificuldade por parte dos brasileiros que andou conversando? Então, cada entrevista é única e traz uma experiência do próprio participante. Alguns meses depois de ter começado a guerra, no dia 7 de outubro, junto com a professora Adriana e o professor Carlos, a gente decidiu, como Núcleo Brasileiros em Israel, de começar a enfocar também nos relatos sobre esse assunto, nos relatos de como os brasileiros aqui estavam lidando com a guerra. Não entrevistamos soldados porque é proibido. A gente entrevistou pessoas assim relacionadas com atos de solidariedade. Então a entrevista que a gente faz é uma entrevista aberta. São perguntas abertas, não é uma entrevista como na televisão, né, de um jornalista. Então é uma coisa mais aberta. E isso exigiu um treinamento especial, porque de repente a pessoa pode contar uma experiência traumatizante. Então, como entrevistadora, a gente precisa ter ferramentas para lidar com isso durante a entrevista. Eu sou a principal entrevistadora desse projeto e aqui em Israel, no primeiro momento que começou a guerra, foi criado um grupo muito grande de pessoas que estão relatando, coletando dados sobre esse dia, principalmente. Então, ali eles fizeram uma breve capacitação para lidar com eventos traumáticos na entrevista. Então, eu fiz essa capacitação e me ajudou muito, porque foram muitas as entrevistas que foram feitas e de repente tem uma pausa, assim, uma respiração profunda, uma vontade de chorar. Tem que trazer, né, a pessoa de volta à realidade, porque parece que entra, assim, num estado mais de trauma. E muitas vezes o meu recurso era voltar ao Brasil. Então, a volta às recordações da infância e da vivência no Brasil trazia muito conforto para as pessoas. Então, elas conseguiam sair daquele modo traumatizante, né? Então, eu acho que essa é uma ferramenta muito importante que eu acabei aprendendo e utilizando muito. E a coisa assim mais, não quero dizer legal, mas a coisa assim mais, a coisa mais legal foi descobrir que as saudades do Brasil para o imigrante que mora fora do Brasil, e não importa se são 3 anos, 5 anos ou 20, 30 anos, é voltar ao Brasil, né? Ao cheirinho das coisas, as paisagens que tem no Brasil, as lembranças, né? Da comida, da música, tudo isso. Então, essa é uma ligação que existe entre o imigrante, mesmo vivendo fora do Brasil. Então, o ser imigrantes é guardar lembranças do Brasil, da comidinha, do pastel de feira, do falar português, das músicas, dos costumes, e isso gera muito conforto. Entendo. A dor e a insegurança, né, naturalmente trazem cautela, mas aproveitar essa vulnerabilidade para escutar também é um ato de cuidado, né? E falando em cuidado, Deb, o que mais chamou a atenção em relação ao movimento de solidariedade dos brasileiros em Israel? E fala pra gente quais as iniciativas você viu nascer nesses meses recentes. Bom, a solidariedade e resiliência é uma marca registrada do ser israelense. São inúmeras as iniciativas
de solidariedade que surgiram durante os primeiros meses da guerra. Eu quero aqui destacar algumas das iniciativas de brasileiros que moram aqui em Israel. Uma primeira iniciativa foi da Kátia, que mobilizou brasileiros em Tel Aviv para protestar em frente da embaixada brasileira, pedindo ajuda para libertar o único refém brasileiro, Michel Nissimbaum. Outras iniciativas de solidariedade foram promovidas por uma tradutora ao português que voluntariamente traduziu as notícias traumatizantes para o português para dar visibilidade aos acontecimentos também ao Brasil e a outros países que falam português. Um dos projetos que mais me emocionaram foi a ideia de um rabino brasileiro organizar um grupo de voluntários e voluntárias que iam visitar os soldados combatentes que se feriram durante o combate no sul do país. São muitas as histórias de brasileiros envolvidos em atos de solidariedade que diretamente os fortalecem. Fazer o bem ao outro acaba ajudando a si mesmo. E aí entra a mistura de ser brasileiro e Israel. A fé do brasileiro de que Deus é brasileiro, com a iniciativa do israelense de que não importa o que, seguimos em frente, fortifica assim o ser brasileiro israelense que vive em Israel. Assim que o ato de migrar consiste em misturar as experiências do passado e da realidade, e assim gerar algo novo, uma história de resiliência e solidariedade. É comovente ver como, mesmo em meio ao medo, as pessoas se unem para proteger, para amparar e restaurar alguma normalidade, Deb, mais uma vez eu te agradeço por trazer essas reflexões tão sensíveis à luz. Foi fundamental entender como que a guerra impacta cada aspecto da vida e, ao mesmo tempo, revela o poder da solidariedade. Apesar do medo e incerteza, as histórias de resiliência que ouviremos nos mostra que a comunidade brasileira em Israel se mantém unida e pronta para apoiar uns aos outros. Vamos ouvir os depoimentos destes brasileiros que têm vivido esse capítulo tão difícil em primeira pessoa. Por questões de privacidade e segurança, daremos nomes fictícios aos entrevistados. A gente não estava aqui em Israel, a gente estava fazendo um passeio de família, a gente estava na Grécia, a gente ia voltar no mesmo dia, mas meu consultório é em Ashkelon e eu trato de crianças de toda a região. Infelizmente, faleceram pais de pacientes, amigos. Por sorte, graças a Deus, não conseguiram entrar no nosso kibbutz e não destruíram nenhuma casa. Mas foi realmente sorte. E meu filho também, ele tinha ingresso para a festa e ele vendeu o ingresso para poder viajar com a gente. Então, graças a Deus, foi sorte. Mônica é de Recife, onde cresceu em uma família judia que sempre sonhou com a vida em Israel. Seu pai, sobrevivente do Holocausto, plantou esse desejo nela desde cedo e em 1993 ela fez Aliá. Formada em odontologia, Mônica seguiu sua carreira em Israel como odontopediatra, criando seus 4 filhos com afeto, valores e muitas memórias do Brasil. Olha, Debbie, não sei. Bemet, não sei. A gente vai voltar. A gente quer voltar para casa. Eu já estou louca para voltar para casa. Mas é receio, porque infelizmente o que aconteceu foi não era para ter acontecido. Não podia ter acontecido. E a gente vai voltar, mas tem receio. Eu tenho um filho de 14 anos, eu trabalho, volto tarde. E como vai ser não sei. Vou dizer para você, minha mãe faleceu faz um mês. Ela estava com um pouco de demência já, mas um pouco não, bastante. Mas uma semana antes dela falecer, ela estava vendo televisão. Aí, de repente, ela levantou a cabeça e fez assim: você acha que essa história com o Hamas vai ser resolvida? E entrou de novo o carro. Eu não sei. É uma esperança que, não sei, se o mundo não acordar, vai ser too late. A gente estava em Atenas quando aconteceu. A gente queria voltar para casa, a gente ficou lá 10 dias sem conseguir voltar, porque toda hora adiaram nossa passagem.
marcavam, adiavam, a gente queria voltar para casa. A fala de Mônica nos traz um retrato sincero do medo, da saudade e da incerteza que tomaram conta de muitos brasileiros em Israel após o 7 de outubro. Mesmo longe, sua preocupação estava com sua casa, com seu trabalho, com a rotina que parecia ter sido congelada no tempo. A volta para casa, neste caso, não é só geográfica, é também um desejo de reencontrar um cotidiano que já não é mais o mesmo. Muita gente falou, por que vocês vão voltar? Aqui é o lugar mais seguro para os judeus, em Malassot. Você não pode... Zé Abait, eu adoro o Brasil, mas para o Brasil eu vou para passear, para dar curso, para visitar. Eu só fui 2 vezes para o Brasil desde que eu fiz Aliá. Se minha família está aqui, aqui é a minha casa. Eu não vou... Zé Abait é lá, não é em Malassot. Não tem nem... Não é nem questão, não tem o que pensar. Não tem o que pensar. Eu sei que existe o judeu que vai de um lugar para o outro. Meu avô nasceu aqui, os pais deles nasceram aqui, mas os trisavós deles vieram de Odessa, vieram de Minsk. Meu pai nasceu na Bessarábia, foi para o Brasil, fez Aliá para cá. Anarno Mekavim, que nossos filhos fiquem aqui também. Em tempos de incerteza, Mônica reafirma com força o sentido de pertencimento. Israel não é apenas onde ela vive, é onde ela escolheu fincar suas raízes. Seu depoimento nos lembra que para muitos brasileiros judeus, fazer Aliá não é apenas uma decisão prática, mas um reencontro com a própria história. Mesmo diante do medo e na continuidade da vida, na educação dos filhos e no cuidado com a memória dos que vieram antes, que Mônica encontra a firmeza para seguir. E se Mônica nos mostrou a força que vem da ancestralidade e da escolha consciente de permanecer, nossa próxima entrevistada fala da guerra a partir de um lugar muito íntimo, o coração de uma mãe. Tereza, brasileira de Belém do Pará, vive hoje em Israel e divide com a gente as emoções de ter filhos servindo no exército, além dos medos e esperanças que carrega em tempos tão difíceis. Vamos ouvir. Foi muito difícil, porque assim, eu sou uma pessoa que gosta de assistir Hadashot, de assistir jornal. E um dia antes, o meu marido falou assim, hoje tu não vai ver jornal. Aí eu falei, tá bom, não vou ver jornal. Eu sou daquela que acordo de manhã, ligo o jornal, de tarde assisto 3, 4, 5, 6, toda até acabar. Quando não tá na TV, eu tá aqui no celular e eu tô aqui escondidinha com o negócio ouvindo o jornal. Eu fiquei assim desde o corona. E aí ele falou, hoje tu não vai assistir o jornal. Tá bom. Aí foi tudo normal no sábado, na sexta, né? Falei, amanhã sábado, vou arrumar a casa, arrumar a creche, por causa que vou voltar a trabalhar domingo, amanhã eu arrumo e tal. Nós acordamos de manhã com a sirene tocando. E assim, não entendi o que era, porque, sabe, às vezes eles jogam e dizem, foi acidente, foi sem querer, né? A princípio eu achava que foi sem querer. E aí nós descemos e desceu com a gente. Eu moro na frente da embaixada do Egito. E desceu com a gente o segurança do Egito, todo armado. Eu falei, o que você não tá fazendo aqui? Eu moro aqui há 11 anos. E nunca ele desceu o segurança do Egito com a gente. Aí ele desceu, assim, todo assustado. E ele disse, olha, teve Hadirá. Eu tô aqui há 26 anos, mas eu não sabia o que era Hadirá. Tipo, eu sei que é Hadirá pra outras coisas, mas eu não sabia o que era Hadirá de Merablim. Aí ele falou, teve Hadirá de Merablim. E eu, como assim? O quê? Merablim? Não entendi, né? Passou, a gente subiu, eu já subi falando pro meu marido, tá vendo? Não deixou assistir televisão? Por isso, agora eu não tô sabendo o que aconteceu. Não tava sabendo que no dia anterior não tinha se falado nada sobre isso, né? Que tinha sido um ataque surpresa. Já subi brigando com ele, e aí ele ligou a televisão. E aí, quando eu vi tudo que eu vi, nossa, eu fiquei apavorada. Desesperada, eu fiquei com muito medo. Tereza foi entrevistada em 2023 e tem uma trajetória marcante por coragem e muito amor por Israel. Ela nasceu em Belém do Pará e cresceu cercada pela cultura amazônica. Foi ainda jovem, aos 19 anos, que decidiu mudar completamente de vida. Inspirada por uma tia que já vivia em Israel, fez Aliá em 1998 buscando um novo começo, com mais oportunidades e segurança, sem deixar para trás suas raízes brasileiras. Muita gente não acredita no que aconteceu no 7 de outubro. Mas eu também, no começo, não é que eu não acreditava. Eu não queria acreditar, eu acho.
porque eu dizia, será? Será que isso aconteceu? Só que foi assim, porque foi uma coisa tão impactante. A gente está aqui há muitos anos, a gente já passou muitas guerras aqui, mas nunca foi assim. Então, assim, foi uma coisa que tão impactante que vocês, não é possível, não. Tá, eu sei que é terrorista e tal, mas não, eles não seriam capazes de fazer isso. Não, eles não fizeram isso. Não, eles não fizeram. Eu vou te dizer a verdade que a minha ficha só caiu, que eu acho que não é nem que eu não queria acreditar, minha ficha não caía. A minha ficha só caiu quando eu entrei em Telegram, que eu nunca na minha vida tinha entrado em Telegram, e aí eu vi vídeos muito fortes. Aí foi que a minha ficha caiu. O relato de Teresa nos revela um atordoamento inicial que tomou conta de muitos imigrantes no dia 7 de outubro. Mesmo acostumada a um cotidiano sempre em alerta, ela confessa que não conseguia crer na dimensão do ataque, até que a realidade, ainda que dolorosa, se impôs diante de seus olhos. E é um testemunho poderoso sobre como, em uma era de notícias instantâneas, a verdade só faz sentido quando sentimos o peso das imagens e das vozes de quem vive o conflito. É interessante ouvir como o vínculo afetivo de Teresa se entrelaça à sua história pessoal. Israel é seu lugar de escolha, mas o Brasil é uma luz que nunca se apaga em seu interior. Eu amo Israel, eu não consigo me ver morando em nenhum lugar do mundo, mas eu já tive muito medo, já tive vontade de sair e já tive medo de sair pelo que está acontecendo no mundo. Eu converso com meu marido sobre os nossos filhos no exército, porque eu sempre confiei muito no exército de Israel, sempre. Eu não servi porque eu já cheguei velha, eu já cheguei com 19, mas quase 20. Mas a minha irmã serviu Cravi, ela era da Caracal, meu irmão, meus primos, quase todos os meus primos serviram. Eu tenho acho uns 5 ou 6 primos que foram Cravi. E a minha irmã, ela sempre conversava comigo, o exército não é assim como tu pensa, o exército não sei o quê, o exército não sei quanto. Eu dizia, falando isso de preguiça, eu dizia pra ela, tá falando isso de preguiça. Mas com todas as falhas que eu vi no exército hoje, lógico que eu ainda confio no exército de Israel, né? Senão a gente não tava aqui. Mas hoje eu temo pelos meus filhos. Eu já pensei, e dependesse do meu marido, que é israelense, Sabra, nascido aqui, a gente já tinha ido embora de Israel antes de começar a guerra também. Só que eu digo pra ele, eu não consigo, eu tenho um amor tão grande por Israel, que até quando eu vou viajar a passeio, eu sinto dentro do meu coração um aperto que parece que eu não vou voltar. Eu sempre senti isso em todas as viagens que eu fiz, porque eu adoro passear, eu adoro quando eu tô conhecendo outros países e tal, mas antes de ir eu sinto um negócio, eu não sei te explicar, eu sinto um negócio assim, parece que eu não consigo. Eu digo pra ele, olha, eu sinto como se eu estivesse te impedindo, né, da gente ir pra outro lugar, mas eu não consigo. Eu sei que a gente tem coisas que precisam melhorar, eu sei que a saúde hoje está muito falha, não é como antes, a gente precisa esperar 10 meses para conseguir um especialista e tudo, mas ainda assim, eu acho que, não sei se é porque eu vim do Brasil, que lá é mais difícil ainda assim eu acho que eu não consigo trocar Israel por outro lugar, assim. Eu me sinto muito segura aqui, saio na rua de madrugada, minha filha anda, lógico que logo quando aconteceu tudo que aconteceu, a gente não deixava a nossa filha andar sozinha para lugar nenhum. Tudo meu marido levava e trazia ela de carro e tal, mas agora ela já voltou a andar. E outra coisa também, eu falo para ele, eu tô aqui há 26 anos, eu sempre vou ser a brasileira. Ninguém nunca vai falar o amigo israelense, mas eu sempre vou ser a brasileira. Quando a gente vier fora, vai ser a mesma coisa. E vão dizer, a Sol é israelense, o Éder é israelense. E lá fora, a gente sabe que o antissemitismo está muito grande. E quem sente mais essas coisas? As crianças nas escolas. Então, assim, eu espero que a gente saia dessa, né? Eu, infelizmente, ainda não consigo ver o fim. Depois de ouvir a Teresa com toda a sua entrega emocional e amor incondicional por Israel, nosso próximo entrevistado vive essa conexão com Israel de um jeito muito particular. Iago decidiu, de forma voluntária, servir no exército israelense após os ataques de 7 de outubro. Para ele, estar em Israel neste momento é mais do que uma escolha, é um chamado. Sim, no Brasil eu tenho uma formação em Krav Maga, que é uma defesa pessoal, e o meu professor mora em Israel, né? Mora na cidade de Hadera, é o grão-mestre Uri Rafael. Então já tinha o hábito de, uma vez por ano, estar vindo aqui para Israel para estar treinando, fazendo curso, algumas especializações. Então já tinha uma frequência, se eu posso dizer assim, aqui em Israel. Essa é a 6ª vez. Iago foi entrevistado em 2024 pelo Núcleo.
e, embora tenha chegado há pouco tempo em Israel, já carrega uma longa história de vínculos com o país. Policial militar no Brasil e praticante de Krav Maga, Iago costumava visitar Israel todos os anos para treinar com seu mestre. A cada viagem, essa conexão se aprofundava, até que, diante da guerra, decidiu ficar e, mais do que isso, se voluntariar. O carinho que a gente tem por Israel e ver o que está acontecendo aqui em Israel, todas as pessoas que podem, estão de alguma forma sendo voluntárias para ajudar de alguma forma, independente da idade, se o jovem da sua idade de alistamento militar, ou até aquelas pessoas que já passaram pela idade, brigando, cobrando, pedindo para ser voluntário, para que ajude de alguma forma. Então eu entendo que eu não poderia também, tendo condições, de ficar com os braços cruzados apenas olhando, né? Eu tive a oportunidade e, como eu até postei nas minhas redes sociais, talvez nesse momento eu esteja representando muitos brasileiros que gostariam de estar aqui comigo fazendo o que estão fazendo. Então eu estou trazendo a força de muitos brasileiros que amam Israel, que amam e defenderiam esse país. Eu parabenizo o canal por estar tentando manter esse link de brasileiros aqui em Israel para que possam saber um pouquinho mais, saber de experiências de algumas pessoas assim como eu estarem aqui, porque pessoas não judias podem de alguma forma estar tendo alguma conexão aqui com Israel também. Desde que chegou no país, no segundo semestre de 2024, ele se voluntariou para servir no exército israelense, não por obrigação, mas por convicção. Mesmo longe da família e das referências do Brasil, ele se sente em casa. Conta que não sente falta da comida ou da música brasileira, mas sim das pessoas que deixou. Sua história mostra que nem sempre é a origem que nos define, mas sim os laços que construímos e as causas que abraçamos. Iago encontrou em Israel um chamado e, ao atendê-lo, passou a representar também outros brasileiros que, como ele, nutrem um amor profundo por essa terra. E se para Iago essa conexão nasceu da admiração e do treino, o próximo entrevistado já traz Israel no coração desde a juventude. Rodrigo fez Aliá ainda muito jovem, guiado por um forte sentimento religioso e ideológico. Vamos ouvir como ele vive essa realidade, especialmente em tempos de guerra. Realmente, por exemplo, agora na guerra, começou a guerra. Desde antes da guerra, eu já tinha um projeto de ajudar soldados brasileiros que estavam aqui em Israel sozinhos. E aqui em Iranana, Beit el-Bend, uma casa de Hayalim Bodedim, soldados que não têm família. E a comunidade de Iranana sempre acolheu eles, sempre estava em contato. Quando nos finais de semana que eles saíam, encontrar lugar para ele estar com família, comer na minha casa, na casa de outros, você não podia receber. Ou seja, também quando estourou a guerra, você vê um soldado, ou seja, meus filhos, eles viam um soldado e falavam obrigado ao soldado. Tanto que eu fiz isso, eles também começaram a fazer. Ou seja, é um sentimento realmente especial, de família, de união. Ele foi entrevistado em 2024 e, como ouvimos, traz em sua fala uma profunda conexão entre fé, identidade e compromisso com o coletivo. Nascido no Rio de Janeiro, ele cresceu em uma família judaica e foi desde cedo envolvido com o movimento juvenil. Aos 18 anos, fez Aliá, movido pela convicção de que seu lugar era em Israel. Todo de soldado. Podem ter até soldados que têm família em Israel, mas que não têm contato com a família, por algum motivo. São soldados que estão sozinhos. Hoje em dia tem 2 soldados brasileiros lá. Sempre teve, ou seja, já entra, sai. Realmente, com a guerra, a guerra foi um empurrão muito grande para a união, para esse sentimento de não poder ficar parado, não conseguir ficar parado. A comunidade de irananos brasileiros, junto com o Bar Brasil, que também é uma organização de uma forma incrível. Ele não apenas presencia os efeitos da guerra, como escolhe atuar ativamente no cuidado com quem mais precisa: soldados, famílias desalojadas, brasileiros sem rede de apoio. Essa dedicação nos mostra não só um senso de responsabilidade comunitária, mas também uma visão muito clara de que a solidariedade é uma forma de resistência. Na sua fala, a guerra não é apenas conflito, mas também um chamado à união,
ao apoio mútuo, à construção de vínculos que atravessam a dor. E lá adoecer a nossa comunidade de brasileiros em Iranana. E Igmar Brasil é outra organização que ajudava financeiramente brasileiros aqui em Israel, prestando dinheiro, conseguindo móveis, coisas assim. Se uniram para, primeiro, dar um apoio imediato para os soldados brasileiros, e depois a gente continuou para todos os soldados, depois famílias de soldados, depois famílias que saíram das casas por causa do perigo, né, que estavam no voo, cozinhando todo o Shabbat para as famílias, levando comida para os soldados, comprando capacete, comprando coletes. E aí depois a gente chegou, obviamente, na ideia de visitar os soldados nos hospitais. Aqui em Granada tem um hospital, Beit Levinstein chamado, que lá são pessoas que estão lá para se recuperar, hospital de recuperação. Infelizmente, né, pessoas que conseguem andar direito tiveram que perder a perna por algum motivo ou qualquer outro acidente, né? Então realmente eu entrei em contato com o rabino lá do hospital e a gente organizou alguns grupos. No total acho que a gente foi umas 4 ou 5 vezes em grupos diferentes. Ou seja, histórias. Teve um atentado também de um menino brasileiro, infelizmente, há pouco tempo, há uns 3 meses atrás, que depois da recuperação ele também foi para esse Beit Levinstein. Eu entrei em contato com a família, fui visitar. Ou seja, obviamente, histórias que eu depois falei para mim que vale a pena ir no hospital pelo menos uma vez por mês, receber proporções da vida, saber reclamar menos da vida, saber valorizar mais cada coisa, deixar, obviamente, pessoas que falavam não tenho palavras para dizer o que vocês estão fazendo. Enquanto ouvimos histórias como a de Rodrigo, marcadas pela ação, pelo acolhimento e pela força comunitária, também precisamos olhar para outra dimensão dessa experiência, a do susto, da confusão e do choque. A guerra nem sempre chega com um aviso. Às vezes ela entra pela casa ainda adormecida, interrompe o silêncio da manhã e paralisa o entendimento. Foi assim para Denise. Naquele 7 de outubro, o que parecia um alarme qualquer virou o prenúncio de um dos dias mais difíceis da sua vida e da vida de tantos outros em Israel. 6h30 da manhã tocou o alarme. Eu estava dormindo, o alarme me acordou, eu não entendi o que estava acontecendo. Meu marido também acordou, a gente falou, o que é isso, que é isso? Ele falou, é alarme. Eu falei, que alarme? Eu achei que estava, sei lá, achei que eu estava sonhando, achei que fosse algum alarme falso, a gente continuou a dormir. A gente nem foi para mamado, nada disso. Não acordamos as crianças, porque foi uma coisa tão fora do normal que a gente achou que foi alarme falso. Quando a gente acordou, que já era umas 8 da manhã, 7h30, 8 da manhã, que aí começou a ver todo aquele burburinho de todo mundo no WhatsApp, no jornal, falando o que foi, ninguém entendendo o que foi, porque não se sabia ainda realmente o que estava acontecendo naquela hora da manhã. E aí começou a ficar todo mundo querendo entender, liga a televisão, fica no WhatsApp, fica procurando notícias. O dia foi completamente confuso, até a gente conseguir entender o que realmente estava acontecendo, levaram muitas horas, entendeu? A gente não tinha ideia. No dia 8, quando já realmente se soube, quando a gente entendeu a magnitude do que tinha acontecido, a confusão passou para o choque. Tá? O dia 7 foi confuso, a partir do dia 8 fiquei em estado de choque, tentando ver as pessoas que a gente conhecia ou que tinham família naquela área, tentando entender o que estava acontecendo com eles, se eles estavam bem, se não estavam bem. O meu marido, uma das pessoas que trabalham com meu marido, a família dela é do Kibbutz Kfar Aza, e o tempo todo, mesmo no dia 7, não sei o que, ele ficava me dizendo, ele soube, eu não sei direito como é que as notícias chegaram, tá tudo muito confuso, eu não sei como é que a gente foi recebendo as notícias, mas a mãe dela e os sobrinhos ficaram de refém, foram feitos reféns no Kfar Aza, no Kibbutz, com terroristas dentro da casa deles, por horas e horas e horas a fio. No dia 8, acho que ainda tinha terrorista lá. Levou muito tempo, eu não lembro que dia, quando ele recebeu a notícia de que eles foram liberados do kibbutz.
Não lembro que dia foi, se foi dia 8, foi dia 9, entendeu? Mas foi uma incerteza incrível, todo mundo nervoso, sem saber o que fazer, sem entender o que estava acontecendo. O que eu mais me lembro nesses primeiros dias foi essa sensação de confusão. Foi o que me pega mais forte nesses primeiros dias, foi a sensação de confusão. E depois o choque e o terror que eu senti conforme as notícias, as coisas foram se esclarecendo e as notícias foram chegando. Denise, mesmo vivendo no Brasil, viveu experiências marcadas pelo antissemitismo, ainda muito jovem, vivências que a levaram a fazer aliar aos 18 anos, decidida a reconstruir sua história em Israel. Ao longo dos anos, ela criou suas raízes no país, mas mesmo com mais de 3 décadas de vida israelense, nada poderia prepará-la para o que aconteceu no dia 7 de outubro de 2023. Seu relato nos leva aos primeiros momentos daquele dia, a confusão, o som do alarme, a descrença e depois a dura compreensão da realidade. Com o passar dos dias, Denise foi transformando o choque em ação. Quando foi no domingo, isso foi sábado, já no domingo, no dia 8, no domingo, eu me sentia completamente... Foi nesse domingo, eu não lembro se foi nesse domingo, se foi uma semana depois, quando começou a mobilização grande dos soldados, que foi todo mundo chamado de repente. A confusão na minha cabeça é muito grande com tudo isso. Mas eu sei que eu me sentia uma inútil. Eu falei, eu tenho que ajudar em alguma coisa, eu não sei o que fazer. Aí eu comecei a ouvir que as pessoas estavam recolhendo comida e material para mandar para os soldados, e roupa, sabonete, e não sei o quê. Que as notícias que estavam chegando é que eles largaram tudo e saíram, foram correndo sem nem preparar mala nem nada. Do jeito que estavam, correram para o Miluim. Aí eu falei, eu vou sair para comprar, para mandar. Começaram a colocar postos para coleta, para quem quisesse doar. Aí eu falei, eu vou sair e vou fazer isso. Aí eu conversei com mais amigas, eu falei, olha, estou saindo para comprar, se vocês quiserem participar, tipo, me manda dinheiro por Brito, não sei o quê, e eu faço uma compra maior do que eu faria do que eu estou comprando sozinha. Aí várias amigas desses 2 grupos que eu te falei, eu publiquei no grupo, olha, eu vou te dizer uma coisa, em meia hora eu já tinha 2.000 shekels na mão que me mandaram. Meia hora. Cada uma manda 50, a outra manda 100, a outra manda 200. Em meia hora eu estava com 2.000 shekels na mão. Fui para o centro da cidade, as lojas todas fechadas, até eu conseguir encontrar uma farmácia aberta para comprar essas coisas. Diante do caos, ela não recuou, transformou o medo em movimento, arrecadou doações, mobilizou redes de solidariedade e usou sua experiência como tradutora para levar ao mundo as vozes daqueles que não podiam mais falar por si. Seu envolvimento pessoal, com cada texto, cada vídeo, cada legenda, revela que o trabalho de traduzir é também uma forma de testemunhar, de cuidar e de resistir. Foi aquela sensação que o pessoal teve no início, de que realmente no início teve aquela sensação de lá no Amechad, todo mundo junto, essa solidariedade, no início teve muito disso. Então foi isso foi assim que eu ajudei, tentei ajudar. E aí depois me contataram para fazer traduções de Sirtonei Asbará, desses filmes de explicação, que eu comecei a fazer para as legendas. E depois me contataram da Matá dos Hatufim para fazer traduções para eles também. E aí eu comecei a fazer isso também. É um trabalho muito importante, por isso que eu faço questão de fazer, por isso que eu fiz questão, mesmo com toda a dificuldade emocional, eu fiz questão de fazer, de participar. Senti que eu estava ajudando o meu país de alguma forma. Eu sou brasileira, mas eu sou israelense. Eu estou há 35 anos aqui em Israel. Eu vivi muito mais em Israel do que no Brasil. Saí do Brasil com 18 anos e eu já estou há 35 anos aqui. Entre tantos relatos tocantes, há também quem tenha estado ainda mais próximo do epicentro da tragédia. A jovem Camila, como último depoimento deste episódio, estava em um festival que se tornou alvo direto dos ataques de 7 de outubro. O que era para ser um momento de celebração acabou virando uma fuga em meio ao terror. Vamos ouvir o que ela tem a nos contar.
Bom, pra mim, o 7 de outubro foi um dia muito doido pra mim. Eu tava na festa nova onde muita Ah, bagunça aconteceu. É. Por isso que eu dei uma risadinha, porque realmente 7 de outubro mudou muita coisa pra muita gente. Passamos por isso e, tipo, hoje em dia eu tô muito, muito bem. Tipo, foi meio assustador, né? Tudo que aconteceu lá. Mas eu tava com outros 6 amigos, 5 amigos brasileiros, a gente conseguiu sair super rápido. Tivemos muita sorte em todos os momentos, então, assim, passou e a gente passou por isso. Chegamos em Bercheva, menos de 2 horas depois de tudo ter começado. Então, é isso. Tipo, o 7 de outubro foi um dia muito bizarro em si. E depois disso foi muito assustador pra mim. Eu fiquei com muito medo de sair de casa, porque é isso, eu não sabia o que podia acontecer. Depois daquilo, qualquer coisa podia acontecer. Então, eu fiquei umas 2 semanas em casa com amigos, sem sair e sem vontade de sair. Eu tava muito feliz com as paredes ao meu redor me protegendo. E é isso, as pessoas começaram a perguntar como é que eu tava, eu sabia que eu tava viva, então eu começava por aí. Demorei um tempo pra falar com os meus pais sobre isso também, porque é isso, ninguém sabe muito como dar esse tipo de notícia, né? Ah, então eu tava lá no apocalipse. Por fim, conhecemos a Camila, e esta entrevista, coletada em 2024, acontece exatamente 6 meses após os ataques de outubro de 2023. Camila é uma brasileira que cresceu em São Paulo, e sua trajetória até Israel foi construída aos poucos, entre viagens, vínculos pessoais e uma vontade de experimentar o novo. Mas ao se deparar com a brutalidade do ataque de 7 de outubro, ela precisou tomar decisões rápidas e dolorosas. A gente saiu depois que os mísseis começaram. A galera começou a correr, andar, sair, ficar, floresta, não floresta. Tipo, não tinha muito um procedimento a ser feito, porque ninguém sabia o que fazer. Então, a gente meio que... Tinha uma das meninas que estavam com a gente, ela tem filhos, e aí os filhos estavam aqui em Bercheva, e a gente falou, não, vamos voltar pra casa pra ficar com os filhos. A gente não tinha noção da magnitude do evento até então. Mas é isso, tipo, foi... A gente conseguiu sair super rápido e depois do começo da guerra, que a gente foi entendendo a proporção do negócio, eu tava muito meio que um pouco em choque, né? De tipo, pra onde que isso vai andar? Ok, começamos a guerra a sério agora, tipo, óbvio, Israel não vai deixar barato isso que aconteceu também. Minha mãe começando a entrar em desespero no Brasil, de tipo, meu Deus do céu, minha filha! Socorro! Então, quando a Embaixada do Brasil começou a mandar aviões, eu achei melhor voltar um pouco pro Brasil para ficar com os meus pais, também para dar uma destraumatizada. E nossa, foi uma das melhores decisões que eu tomei, na verdade, tomar uma distância. Eu voltei pro Brasil, fiquei um mês em São Paulo com os meus pais, mas é isso, foi um mês horrível. Sua experiência em Israel tem sido atravessada por contrastes, da tentativa de construir uma nova rotina à vivência de um dos episódios mais traumáticos da história recente do país. Como muitos outros brasileiros que imigraram, Camila carrega em si a memória do Brasil, ao mesmo tempo em que busca reinventar-se em um lugar onde a urgência e a resiliência caminham lado a lado. Foi bizarro eu sair da minha casa aqui em Bercheva num momento de guerra, num momento que você sente que o país precisa de você de certa forma, um momento que muita gente estava se mobilizando para ajudar, e foi um negócio que também me chocou muito positivamente no dia 7 de outubro. Todo mundo, todas as cidades, meio que cada uma pegou uma tafkid, uma função assim, e todos começaram a se ajudar. Eu achei isso muito lindo. E eu acabei indo pro Brasil porque eu não tava muito em condições de ajudar ninguém. E é isso, eu fiquei um mês em São Paulo, mas estava me fazendo muito mal, porque eu não gosto de São Paulo, é uma cidade muito grande, muito poluída, muito perigosa, muito barulhenta, e eu não estava muito na cabeça de ficar nesse tipo de lugar. Então eu fui fazer um voluntariado de biologia e ecologia numa fazenda no Piauí. Fiquei lá uns 2 meses, assim, me curando e cuidando de abelha, de sistemas agroflorestais. Um projeto muito lindo. Fiquei lá e aí a universidade falou, ó, a gente vai voltar. Você tem laboratórios para fazer, então seria bom você estar aqui. Aí eu voltei. Tipo, voltei muito mais calma, muito mais tranquila, ressignificando, mais harmoniosa, assim, com a vida também. No começo, eles mandavam comida para nossa casa, pra gente não precisar ficar se preocupando em cozinhar ou sair para comprar comida. Foi ótimo, porque eu tava morrendo de medo de sair de casa, então foi muito, muito, muito fofo, muito bonito da parte das pessoas mandarem comida. Polícia me ligava para perguntar se eu tava bem. O Bituach Leumi tá indenizando as pessoas que estavam na festa ou que passaram por outros tipos de irua. Outros tipos de atentado também.
Mesmo com medo, o susto e a dor, ela voltou a Israel, porque ali também estão seus afetos, seu cotidiano, suas escolhas de vida. E é nesse retorno, nessa tentativa de reconstrução em meio aos escombros emocionais, que vemos a força de quem resiste. A história de Camila é um lembrete de que viver longe de uma zona de conforto exige coragem, e que às vezes essa coragem também se expressa no ato de parar, recuar, respirar e então seguir. Eu demorei 1 ano para decidir fazer aliar ou não. Foi 1 ano de muitas ponderações, porque eu já estava fazendo faculdade lá, vir mudar de país, nunca é fácil, né? E eu estava fazendo sozinha, por mais que eu tenha família aqui em Israel, foi um momento que só eu da família estava fazendo aliar. Então, foi um momento mais solitário, o que não necessariamente é algo ruim, dá pra ficar interessante. Eu tinha muita certeza de que era isso que eu queria. Eu estudei muito a possibilidade da graduação aqui. Eu vim fazer intercâmbio para checar o terreno, para ver se era um negócio que fazia sentido para mim. Eu vim já ciente de dos problemas políticos, sociais daqui de Israel, muito pelo primeiro programa que eu fiz no Massá, que eu fui pro Instituto Aravá, não sei se você conhece. É um instituto de pesquisas ambientais e também fala muito sobre o conflito Israel-Palestina, então, vem 30% de israelenses, 30% de palestinos de todo lugar, até de Gaza, 30% de internacionais, e a gente fala sobre como a natureza não conhece fronteiras e como a gente precisa cooperar para tanto alcançar uma qualidade de saúde ambiental, tanto como alcançar um tipo de paz regional. Então, um lugar muito interessante. Foi lá que eu conheci, de fato, os problemas estruturais daqui, pelo menos um dos olhares sobre esses problemas. Enfim, quando eu vim, eu tava pronta para vir. Eu queria vir. Eu saí do Brasil com a cabeça de que nada é definitivo. Não sei se eu vou ficar aqui em Israel pro resto da vida. Até porque uma vez você sai de casa, é muito fácil mudar de novo de lugar depois. Depois você descobre que cada lugar tem os seus encantos. Tô aberta pro mundo também. Mas foi muito legal, porque eu sabia o que eu queria. Eu pensei muito sobre. Vim com um objetivo, que é a graduação no momento. E com vontades e com sheifot, aspirações. Então, vim querendo trabalhar, ser mais independente, me desafiar. E aqui é um lugar que eu consigo fazer isso e obter bons resultados. As histórias que ouvimos hoje mostram como a vida de brasileiros em Israel, mesmo em tempos de guerra, se sustenta na resiliência e na solidariedade. Vimos em cada depoimento a força de quem transforma o medo em ação, voluntários que acolhem soldados estrangeiros, mães que buscam proteger seus filhos, imigrantes que procuram manter viva a memória de suas origens. Cada relato nos lembra que quando a base de segurança se abala, é na união e no cuidado com o outro que encontramos alento e propósito. Agradeço profundamente a todos os entrevistados por abrirem seus corações e nos mostrarem com tanta honestidade os impactos do conflito em suas vidas. Vocês nos ensinaram que pertencer a uma comunidade é também cuidar de quem está ao nosso lado, partilhar as histórias e manter acesa a esperança. Foram 4 episódios que nos levaram da chegada e adaptação à terra de Israel, passando pelas memórias da comida e da cultura brasileira, até a reflexão sobre identidade e a grande demonstração de resiliência em tempos de guerra. Muito obrigada por nos acompanhar nessa jornada. Esperamos ter inspirado vocês com essas histórias de coragem, afeto e pertencimento. Guardem consigo o poder da memória, o valor da empatia e a certeza de que juntos somos mais fortes. Um grande abraço. Se estiver nos ouvindo pelas plataformas digitais de áudio, compartilhe este episódio com seus amigos e familiares. Se estiver no YouTube, não esqueça de curtir e deixar seu comentário. Acompanhe este projeto também nas redes sociais. Estamos no Facebook, no YouTube e no Instagram, @imigrantesbr.israel. Te esperamos lá. E assim, encerramos essa temporada de Brasileiros em Israel, Entre Histórias e Vidas. Uma parceria entre a Universidade Federal Fluminense, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Universidade Federal do Triângulo Mineiro, Universidade Ben Gurion do Negev, Universidade Hebraica de Jerusalém e o Museu da Pessoa. Apresentado por mim, Nívia Carvalho, com os comentários de Debbie Shaimovich. A produção é de Natan Guimarães, Nívia Carvalho, Emily Gadelha, Jorge Marques e Sara Correia. A direção, roteiro e edição é de Natan Guimarães. E as trilhas deste podcast são diretamente do YouTube Audio Library. Obrigada pela companhia e até a próxima!